vídeo em que o Pondé, no canal Café Filosófico, entrevista, bate um papo aqui com um cara chamado Cláudio Fábio, não tenho certeza do nome, tá meio estranho aqui, mas você vai ter a oportunidade aqui de, pelo menos, ter um contraponto diante de alguns dos absurdos que esse cara fala com a maior disfarçatez, sorrindo. Os sofistas são assim, eles sorriem enquanto estão fazendo a maior brincadeira com a crença das pessoas, com o entendimento das pessoas, sempre sorrindo. Aliás, ele deveria ser ator, porque em termos de retórica eu tenho que confessar aqui, esses caras são excelentes, eles te fazem acreditar em coisas que não fazem o menor sentido. O ser humano é pego pela palavra, é salvo pela palavra, mas também é pego pela palavra. E ele gesticula, ele faz várias coisas ali, muito simpático. Não dá para dizer o que ele disse aqui, bravo, carrancudo, briguento. Ele tem que ser sedutor, ele tem que te fazer, mesmo que você não entenda as coisas que ele está dizendo, que você não pegue as armadilhas, mesmo porque são armadilhas bastante sutis e ao mesmo tempo complexas. Quanto mais ateus houver no mundo, melhor para o Evangelho. Melhor para o Evangelho. Ele começa dizendo o seguinte: quanto mais ateus no mundo, melhor para o Evangelho. E a primeira pergunta que me veio à mente, que se eu tivesse oportunidade de fazer essa pergunta pessoalmente seria ótimo, era dizer assim: de qual religião você está falando? De qual Evangelho você está falando? Claro que ele faz uma distinção entre religião e evangelho, e aí ele diz que quanto mais ateus, melhor para o evangelho. A religião do ateísmo falhou, como muitas outras falsas religiões falharam. Eu vou continuar com o vídeo, vou intercalando alguns trechos e vou comentando para vocês. Na realidade, Deus não existe. Deus é. Então... Aí logo na sequência ele diz assim: Deus não existe. Meio que seguindo a linha do Nietzsche, em que ele decretou a morte de Deus, né? Ele diz assim: Deus não existe, Deus é. Parece bonito, ele fala isso sorrindo, os dois estão sorrindo. Até gostaria de ver a entrevista ou o bate-papo por completo para saber por que o Pondé nessa hora também está sorrindo. O Pondé, ele coaduna, ele concorda com o que está sendo dito ali. E aí ele diz: se Deus não existe, então você está acreditando em uma coisa que não... né? Pegue aí o verbo existir. Existe para quem? Existe como? Ele não define. Palavras, narrativas, né? Retórica. Fica ali fazendo malabarismos verborrágicos, palavras que vão e vêm, e que às vezes até em termos de poesia a gente pode até dizer: nossa, que interessante, mas poesia não é raciocínio filosófico, né? Pode ser que venha a ter alguma conjunção em algum momento, mas em tese não é a mesma coisa. E não basta ser estético. Nossa, que estética bonita, que gestual, que ambiente, tem uma música de fundo, tudo para te pescar. A escuridão desses caras, eles são como um buraco negro. Eu digo esses caras, não posso falar além do cara que está sendo falado aqui. Não posso falar do entrevistador ou do dono do programa, ou sei lá o que, o dono do canal. Quero dizer do modo geral. Muitas vezes esses caras estão refletindo a escuridão que está dentro deles e tentando puxar você para dentro. Quando ele diz que Deus não existe, e Deus é, e logo na sequência ele sorri, ele sabe que ele está fazendo um malabarismo de palavras ali para tentar criar algum sentido que no mínimo vai te deixar confuso. Ele está coisificando o que significa, pelo menos para cada pessoa, o que tem um significado interior, individual para cada um. Ele está coisificando a crença em Deus, num ser transcendental, de alguma coisa superior a nós. Então, parece bonito, mas é muito, muito perigoso, porque o que ele está fazendo é coisificar. Então, se ele não existe, ele é o quê? Uma coisa. Qual coisa? Ah, qualquer coisa. E aí continua. Então, Deus não está aberto, Deus não é matéria de discussão de nenhuma natureza.
de constatação, de palpabilidade, de demonstrações, de nada. Então ele não existe porque ele não está em momento algum, em lugar nenhum, para ser provado, demonstrado ou apresentado. Aí ele demonstra todo o seu materialismo, ele fala de palpabilidade, de demonstração, fala que não envolve discussão de nenhuma natureza. Ele decretou que não envolve discussão de nenhuma natureza? Envolve sim, discussão da natureza do transcendental, que para os materialistas que não acreditam, ok, mas para aqueles que acreditam, existe sim campo para esse tipo de discussão, que obviamente não inclui esse senhor, porque ele não faz parte desse universo de pessoas que acreditam da maneira que devem acreditar por si mesmas. Quando eu digo devem, estou defendendo que essas pessoas podem individualmente acreditar da maneira que elas acharem melhor. O ser humano é imperfeito, tem vários pontos aqui que de repente até posso concordar com ele, que faz algum sentido, que vale para o campo de debate, mas a maneira como que ele coloca aqui, ele não dá muita. Ele já decretou que não é material. Olha, se ele não é material, é justamente por não ser material que ele é Deus. E ele é onipotente, onipresente, ele está num outro campo de atuação da qual nós aqui não alcançamos. Então, para quem acredita nisso, ele existe. Justamente da maneira que ele é, exatamente o oposto do que ele diz aqui no vídeo. Ou seja, justamente os mesmos argumentos que parecem ser muito racionais, que ele usa para dizer que não existe Deus, justamente por esses argumentos que as pessoas acabam acreditando em Deus. Justamente por não ter palpabilidade, por não ser material, não ser físico. Não é como uma garrafa de água que você pega e você vê e você sente, é matéria. Aliás, o materialismo como religião falhou, né? O iluminismo como religião falhou, o Estado como religião falhou, o racionalismo como religião falhou. E tudo que esse senhor tenta é te fazer acreditar que existe uma maneira maior de transcender, sem acreditar no transcendental. Então, os materialistas querem que você acredite em um Deus material. E esses caras é que vão te trazer a salvação por meio da matéria, tirando toda a transcendência. Filigranas, está ali muito subliminarmente no entendimento das coisas, o que de fato esses caras pensam. E a gente tem que tomar muito, muito cuidado. E eu não estou nem defendendo nem A nem B, mas estou tentando te alertar para o tipo de armadilha que esses caras colocam. A religião é toda newtoniana, nas suas palpabilidades, nas suas obviedades, no universo fixo, no que não muda. E o Evangelho é extremamente quântico, está em movimento. Eu, quando estudo mecânica quântica, física quântica, eu me deleito, porque parece que eu estou lendo um texto do Evangelho, com a espiritualidade do Evangelho. Em algum momento aqui ele cita física quântica, que quando ele lê física quântica ele está lendo o Evangelho. Então é o cientificismo como religião. Esses dias vendo num podcast, uma entrevista, alguma coisa de rua, confesso que não me lembro muito bem, um rapaz jovem de uns 18, 20 anos, dizendo assim, não existe nada fora da ciência. Naquele momento eu percebi que para aquele rapaz, ele era um fascista científico. Não existe nada fora do Estado, na cabeça de uns, não existe nada fora da ciência, na cabeça de outros. Haverá então quem diga que que não existe nada fora das artes? Então seria um fascismo artístico, um fascismo de Estado, um fascismo político, um fascismo científico? Sim, já se você teve a oportunidade de ver vídeos antigos meus, você vai ver que eu defendo que cada coisa tem seu lugar. A arte tem o seu lugar, a religião tem o seu lugar, a ciência tem o seu lugar, e o Estado deveria ter um lugar da qual ele já ultrapassou todos os limites possíveis e imagináveis de desrespeito com o ser humano, com o indivíduo, e a gente está com dificuldade de colocá-lo no lugar que ele deveria estar. A religião também, quando invade outras áreas, se torna uma coisa menor, né? Então, o que esses caras estão fundando? Um novo tipo de fascismo? Fascismo religioso, fascismo científico, fascismo... E aí ele elenca, ele na verdade elege, né, a física quântica como um novo evangelho. Cientificismo. Ciência não é religião. Toda vez que um desses tenta ser religião,
o máximo que consegue é ser uma falsa religião. O ateísmo é uma falsa religião, o cientificismo é uma falsa religião, a ciência, né, como religião, está falsa, o Estado, e aí por aí vai. O mercado como religião, eu conheço gente que leva ao extremo essa ideia de que no mercado pode tudo, não tem ética e não tem moral. Chega uma hora que não me agrada. E o Evangelho diz que Deus não está nem aí para ateu, para se preocupar com ateísmo. Deus quer saber se o ateu dá fruto de amor, de bondade, de justiça, de verdade, de humanidade. De repente, do nada, ele que diz que Deus não existe, começa a falar em nome de Deus. Então ele diz, Deus não quer saber disso aí, Deus não quer saber daquilo. Ué, mas agora há pouco ele disse que não existia, então daqui a pouco ele já está dizendo que Deus quer o que o Deus não quer. No fundo, esse senhor se enquadra o que na grande maioria por aí acaba acontecendo, que é o desejo de ser Deus, o desejo de criar, de ser ele o missionário, de ser o cara que vai, o pastor que vai arrastar, arrebanhar, né, vários seguidores. Ele vai determinar uma nova religião. E aí ele começa a falar em primeira pessoa como se ele fosse Deus. Pegou a armadilha? É nesse nível de filigrana, de detalhezinhos, que o cara vai se revelando e aí você vai entendendo que no fundo, a gente está sempre se deparando com um falso profeta, um falso Messias, alguém que está tentando colocar a si mesmo, né, com o seu cientificismo. Aliás, quanto mais razão o cara coloca na religião, menos ela é religião, né? Para mim não faz muito sentido. Tenho muitos pontos a ponderar, posso até fazer um outro vídeo dizendo de comportamentos dos quais eu discordo, mas é de direito individual da pessoa, inclusive todos nós somos imperfeitos, de continuarmos o nosso caminho e às vezes passar a vida inteira errando ali numa religião X, Y ou Z. Mas é individual, o máximo que o cara poderia fazer é defender uma ideia, olha, eu acredito nisso. Usar uma religião como uma máscara para fazer o mal não adianta. Esse senhor faz isso de uma outra maneira. Ele faz parecer que justamente por estar fora da religião da qual ele ataca, e ele não cita nomes, ele só fala religião, né? Ele está meio que salvo, meio que livre de um monte de outras coisas. Aí que vai saber o que? Agora sou eu que estou elucubrando, tá? Ele não fala, sou eu que estou tentando esticar o assunto. Deus quer saber se o ateu dá fruto de amor, de bondade, de justiça, de verdade, de humanidade. Aí ele fala de bondade, de justiça, de humanidade, de amor. Eu sei muito bem o que esse cara defende, mesmo que ele não tenha falado, mesmo que tenha ficado muito escondidinho lá num canto muito específico. E eu digo para você que todo esse discurso blá 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 sempre acaba acarretando, hora menos hora, dia menos dia, em muita destruição, em muita fome, em muita miséria. Então, quando esses caras chegam aos mais altos postos de poder, eles mostram de quem eles estão falando necessariamente, e eu sei, você sabe, e quem eles são de fato. Esse é o homem criado para ser de Deus. Mesmo que ele não confesse o nome de Deus, ele confessa Deus na existência dele pelas práticas dele. Aí ele fala novamente de práticas em que realmente ele assina Deus pelas práticas. Eu concordo com isso. Então é importante, se você tem uma religião, se você tem uma crença, que você tenha boas práticas. Até aí está tudo certo. Esse é o caso do sofista. Pega lá um trechinho que faz muito sentido, que tem muita coerência, e daquilo ele vai deturpando até chegar onde ele quer, que é às vezes a destruição total da família, a destruição total da tradição, a destruição total das religiões, da sua crença, e por aí vai. Quanto mais animalizado você for, quanto mais robotizado você for, mais fácil para esses caras dominarem a sociedade. Aí ele diz, esse é o homem criado para ser de Deus. Então primeiro ele diz que Deus não existe, que Deus é, então ele coisificou Deus, e depois ele diz que esse é o homem criado para ser Deus. Então ele assume de maneira muito indireta, muito discreta, dessa coisa de todo homem, em algum momento, se não prestar muita atenção, quer ser Deus em alguma situação. E esses caras, esses sofistas, são craques em deturpar a tal ponto. Eu vi lá os comentários na postagem, assim, tem um monte de gente que cai na conversa de um cara desse. Um monte. Digo,
sempre reforço, alguma verdade existe ali. Se você não souber separar e colocar os seus devidos lugares ali, os pingos nos is e as situações, você acaba caindo. Faz algum tempo que eu não gravo vídeo aqui, não falo com vocês, a vida andando muito corrida, as prioridades mudaram. Estou muito contente de poder te ajudar de alguma forma. Se você concorda com o que eu disse, se você discorda, se quiser mandar o seu comentário, mande aí, vamos manter o contato dentro do possível. Espero que tenha sido útil para você de alguma maneira e muito, mas muito cuidado com essas armadilhas desses caras querendo ser Deus, bancando assim o humilde, a abundância ali de amor e de bondade. Ele faz gestos de abundância. Cuidado, a escuridão desses caras, como um buraco negro, está tentando puxar sua alma para lá. E depois, vou falar para você, difícil de sair. Obrigado e até o próximo vídeo.